lugar. Nós sentimos aqui a presença do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Nós queremos já estar fazendo aqui uma leitura da palavra de Deus em 2 Reis, livro de 2 Reis, capítulo de número 3, versículo de número 14. Quero agradecer aqui o convite do irmão, nosso companheiro, irmão Osmar, para nós podermos estar aqui nesta tarde, compartilhando aqui uma porção da palavra de Deus, também todos os companheiros que aqui vieram nesta tarde para também cultuar a Deus a nossa saudação, o irmão Paulo Renato, que está fazendo ali o trabalho ali na São Pedro, já passou por aqui. Eu vejo que os irmãos estão orando por esta família. Vejo o irmão Júlio, está ali no bairro São José, ele também trabalhando, a família, enfim, todos os irmãos, irmão Cláudio, nosso amigo, somos colegas de escola, e a gente se alegra de Deus nos reunir aqui para nós, né, cultuar a Deus, e mais irmãos, o irmão André, da nossa equipe de evangelismo, enfim, todos os irmãos, e estarmos unânimes aqui nesta tarde. Que nós viemos aqui, irmão, reconhecendo a nossa dependência de Deus. Nós precisamos do Senhor, precisamos ser cheios da sua presença, cheios da sua palavra. Por isso uma campanha de avivamento, onde nós já temos recebido muito do Senhor nosso Deus, e que o Espírito de Deus nos dê a sua graça, a sabedoria, para nós usar aquilo que já temos recebido da parte do Senhor. 2 Reis 3:15 nos diz assim: e disse Eliseu, vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois trazei-me um tangedor. E sucedeu que, trazendo um tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. A igreja do Senhor pode se assentar. E nós vemos aqui nesta passagem, irmãos, uma revelação daquilo que o Senhor nosso Deus, Ele pode fazer quando nós buscamos dele a sua face. Interessante aqui que vemos aqui esses 3 reis, aqui nos fala, 3 reis que se uniram com um propósito para combater um adversário comum, um adversário que estava ali trazendo prejuízos ali para as suas nações. E se nós formos observar aqui a história, a geografia desses 3 reis, nós vamos ver que todos eles eram descendentes de Abraão, dos nossos pais na fé, dos patriarcas ali de Isaac, de Jacó, eram da sua linhagem, eram da sua descendência, e por alguns conflitos familiares, eles acabaram em determinado tempo se dividindo. Nós sabemos ali da história da divisão do reino de Israel, que se dividiu em o reino do norte e o reino do sul, por um mau conselho ali do filho de Salomão, quando ia herdar o reino de seu pai, deixou ouvir-se e se aconselhar de maus conselheiros. Isso tudo nasceu no sentimento então de Israel de se dividir em 2 reinos: o reino do norte, que é Israel, e o reino do sul, que é o reino de Judá. Irmãos que estão divididos, cada um andando segundo lhe parecer bem, e nenhum deles buscando a orientação, aliança,
com o Deus de Abraão e de Jacó. Nós vemos aqui também Edom. Edom, ele é da linhagem também, né, da linhagem de Esaú, irmão de Jacó, filho de neto ali de Abraão e filho de Isaac. Todos eles tinham em si uma promessa de bênção, porque essa foi a bênção que o Senhor deu a Abraão, a sua linhagem, que enquanto eles tivessem aliança, enquanto eles buscassem ser fiéis às instruções, a palavra de Deus, Deus abriria as janelas do céu e derramaria as mais ricas e poderosas bênçãos sobre este povo. O segredo, irmão, de um grande avivamento, ele começa quando nós buscamos obedecer o Senhor e fazer a sua vontade. Porque o Senhor se agrada em nos abençoar, o Senhor se agrada em nos dar a vitória. E nós precisamos ouvir e aprender da palavra de Deus e buscar fazer aquilo que é da vontade do Senhor, colhendo o fruto da nossa obediência. Ora, nós que conhecemos a Bíblia, que somos leitores da palavra de Deus, nós sabemos que toda vez que este povo, toda vez que a nação de Israel renovava os seus votos com Deus, buscava seguir os ensinamentos da palavra do Senhor, eles recebiam a sua recompensa, porque é uma lei da semeadura de Deus: tudo aquilo que o homem semear, o homem irá colher. O Senhor deixa registrado lá em Deuteronômio 28, 8, 9, esta bênção, determinando, olha, nos diz o texto: o Senhor determinará que a bênção esteja no teu celeiro, em tudo que colocares a mão, te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como se tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Veja bem que o segredo da bênção e da vitória era a observância desta palavra. Mas nós vemos aqui que a história de Israel nos revela que este povo, por se enriquecer de tais bênçãos, de ser abençoado, ele acaba deixando a sua fé esfriar, o comodismo chegar até seu sentimento, as riquezas com as coisas terrenas fazem esta aliança, essa fé esfriar, e lentamente o povo de Israel vai se afastando da comunhão com Deus, vai se afastando da verdadeira adoração a Deus. Isso vai gerando um comodismo, isso já vai gerando uma frieza espiritual, uma indiferença com as coisas de Deus, com as coisas de Abraão, de Isaac e de Jacó que haviam lhe revelado. E nós vemos na história destes reis a descendência tanto dos reis do sul como dos reis do norte, não declínio espiritual toda vez que se afastava de Deus, mas uma bênção, eram altos e baixos. Quando o povo orava e buscava a presença do Senhor, eles eram abençoados. Quando eles olhavam e se alegravam tanto com as bênçãos, esqueciam do abençoador, também as lutas vinham sobre as suas vidas. Quando eles olhavam para os costumes dos povos pagãos que estavam ao derredor desta geografia de Israel, olhando ali para os falsos deuses, deixando-se influenciar por falsos costumes, deixando-se influenciar ali por deuses pequenos, falsos deuses, cujos esses povos tinham uma prática, influências pagãs, de iniquidades, de prostituição, de idolatria. Toda vez que este sentimento era copiado, era desejado pelos filhos de Israel e pelos filhos de Judá, a nação enfraquecia. E agora nós vemos que este povo, os amalequitas, um povo também muito idólatra, um povo também amante de falsos deuses, ele começa a gerar muitos males à nação de Israel, a enfraquecer a tal ponto as riquezas, e quando toca no bolso, parece que aí há um despertamento, porque agora as colheitas de Israel já não eram como antes,
Deus já não tinha mais aliança com ele. A prosperidade de Israel já não era mais como antes. Por quê? Porque eles não adoravam a Deus em espírito e verdade. As pelejas, as lutas já não eram mais como antes. Porque antes Israel, na sua pouca força, vencera a grandes adversários, havia conquistado muitos territórios, muitas lutas, mas agora, por estar distante de Deus, ela se apaga espiritualmente. Agora ela começa também a se apagar militarmente, a se apagar ali também financeiramente. Por quê? Porque estava distante de Deus. Meu Deus, se nós for trazer, irmãos, para os dias de hoje, nós precisamos ter um cuidado muito grande. A igreja do Senhor, ela precisa ter um cuidado muito grande, porque nós também temos um adversário, temos um inimigo em comum, que veio para nos enganar, veio para entrar no meio da Israel espiritual, veio para minar a nossa fé, veio para trazer vaidade ao coração do homem e da mulher, muitas vezes satisfação com as coisas terrenas, que esfriam a fé do povo de Deus, e geram um distanciamento das coisas que são do Senhor. E aí nós vemos as coisas acontecendo, esse inimigo em comum que veio para roubar, para matar e para destruir. Ele vai tirando a alegria, a paz de servir a Deus. Ele vai muitas vezes atacando lares, casamentos, começam aí a ruína, muitas vezes a empresa começa a ir à falência. Outrora, quando estava em fidelidade a Deus, tudo ia bem, mas agora deixou-se enganar, deixou-se esfriar, já não ora mais como orava, já não busca mais a presença do Senhor como buscava, já não jejua, já não está mais nos cultos de ensino, já não tem mais buscado na oração, no conselho e a sabedoria de Deus para desfazer de todos os males. E agora estes reis, eles têm que deixar a sua vaidade em comum e eles se unem entre si para combater este inimigo comum. Nós vemos ali o rei de Judá, o rei de Edom. Algo improvável aconteceu, porque quando se abateu a dificuldade contra os seus reinos, eles tiveram que fazer algo, eles tiveram que partir para a peleja. E nesse texto que nós lemos, a palavra de Deus nos fala que agora eles se reúnem e caminham 7 dias no caminho de Edom, um caminho árido, um caminho pedregoso, um caminho do deserto, e eles vão ali, e por 7 dias eles não encontram nenhum exército para combater, e sim os seus recursos de água haviam terminado, os animais que eles tinham levado para a peleja, os animais que eles tinham levado para o abate, para a sua alimentação, todos estavam sedentos, não havia água, o cansaço físico da caminhada no deserto, eles já não tinham mais ânimo, eles já não tinham mais força, algo viria pela frente, uma grande peleja, mas eles estavam todos ali, todos enfraquecidos, todos desmotivados. Mas agora alguém ali, o rei de Judá, que era um rei mais temente a Deus, no momento da dificuldade ele lembra e pergunta: porventura não há entre vós um profeta ao qual se possa consultar? Porventura não há alguém que tenha uma palavra de Deus para nos orientar? Veja bem que no meio da luta, no meio da dificuldade, no meio da tormenta, eles lembram então que existe um Deus do céu que torna em existência as coisas que não existem, um Deus todo-poderoso que pode lhe dar força para combater as adversidades. E algo interessante eu vejo aqui, irmão, Deus agindo, permitindo essa adversidade, permitindo essa sequidão, permitindo muitas vezes a luta. Para quê? Para que nós possamos buscar a Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Meu irmão, é tempo de nós buscar ao Senhor, é tempo de nós buscar os recursos de Deus na oração. E agora estes homens que tinham riquezas, que tinham posição, tinham reinado,
mas eles estavam no deserto e nada do que eles tinham podia lhe gerar um milagre. Mas agora eles procuram então a quem? É chamado até eles então a Eliseu. Eliseu é um profeta de Deus, um homem que nós conhecendo a história de Eliseu, ele se reúne com estes reis do deserto, e ele olha para o israelita e diz aqui no texto em que nós lemos, olha, ele fala neste texto advertindo ao ímpio rei de Israel, dizendo, ele disse a Eliseu, vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença que estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Veja bem como Deus, irmão, Ele mede os nossos passos. Deus sonda as intenções do nosso coração. Veja bem que a oração de um justo, ela pode muitos seus efeitos. Nós estamos aqui nesta tarde, numa campanha, pedindo que o Senhor nosso Deus venha trazer um grande avivamento para a nossa igreja, um grande avivamento para a nossa cidade, um grande avivamento para que o Senhor possa operar os seus sinais e as suas maravilhas no meio do seu povo, porque ainda existe temor na nossa vida. Por mais fraco que você tenha chegado aqui nesta tarde, por mais entristecido que você tenha chegado aqui nesta tarde, por mais luta que você esteja enfrentando, quem sabe a luta financeira, a enfermidade, quem sabe o cansaço físico, um cansaço espiritual, mas existe um Deus do céu que nesta tarde pode abrir as janelas do céu e derramar as mais ricas e poderosas bênçãos. E agora o profeta de Deus, ele disse, esse profeta que foi chamado pelo Senhor para seguir a Elias, um profeta de fogo, ele deixou o conforto da sua casa, ele deixou as riquezas da sua família, ele seguiu a Elias, um homem que não tinha aparência, não tinha riqueza, se vestia com peles de animal, né? Aos olhos humanos, né? As pessoas olhavam para Elias e não lhe valorizavam, não lhe davam valor, mas Elias carregava uma grande riqueza espiritual sobre a sua vida, porque Elias, ele tinha comunhão com Deus. Elias orava aqui na terra e Deus enviava fogo do céu, e ele era conhecido como profeta de fogo, homem que não tinha aparência, homem que não tinha eloquência, homem que não falava bonito, um homem que não se expressava bonito, mas ele tinha autoridade de Deus do céu, e quando Elias orava, o milagre acontecia. E agora Eliseu recebe uma chamada, Eliseu recebe uma oportunidade de seguir a este profeta. A Bíblia nos diz que Eliseu não pensa duas vezes. Muitos até criticam Eliseu, mas o que tu vai fazer? Deixar a propriedade, a fazenda, vai deixar os bens da tua família para seguir este homem, este profeta que não tem nem onde cair morto aos olhos humanos. Mas como já disse aqui, ele tinha maior riqueza. Aleluia. E Eliseu passa a seguir a Elias, onde Elias ia, Eliseu lhe acompanhava, ele ia adquirindo as experiências, ele ia vendo os milagres acontecer, e a cada encontro dos profetas ele ia sendo enriquecido, ele ia sendo fortalecido para um momento especial na sua vida, na sua chamada. A palavra de Deus que chegou agora o momento de Elias ser assunto ao céu, Deus iria chamar Elias para junto de si. E Eliseu é avisado disso. Eliseu corre e diz: meu pai, eu quero algo, ele pediu. Aleluia. Poderia ter pedido muitas coisas, porque este homem era um profeta, e tudo que profetizava acontecia. Aleluia. Podia ter pedido riqueza, podia ter pedido sabedoria, quem sabe pedido ali uma boa posição no meio de Israel, no meio do povo, no meio dos profetas, mas não. Ele chega e disse: assim como Deus vive, assim como o Senhor vive, eu quero receber porção dobrada do teu Espírito. Que coisa boa quando nós queremos as coisas de Deus, nós amamos as coisas do Senhor,
nós oramos e o nosso coração está focado nas coisas que vêm do alto. Nós não somos decepcionados, irmão, por servir a Deus. Nós não somos decepcionados por entregar os nossos caminhos ao Senhor, porque Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Aquilo que a riqueza, aquilo que os tesouros desta terra, aquilo que a sabedoria humana, aquilo que a posição social não pode nos proporcionar, mas a comunhão com Deus, a presença de Deus na nossa vida, gera milagre. Agora Ele pede a porção dobrada. A Bíblia registra 7 milagres de Elias, milagres do homem de fogo, profeta de fogo, mas Eliseu recebe uma porção dobrada. E ele, se nós formos ler a palavra de Deus, nós vamos ver que ele agora é usado por Deus para 14 grandes milagres. E um deles nós estamos vivenciando aqui nesta tarde, neste texto que estamos lendo, porque agora aquele que sabe aos olhos humanos desprestigiado, agora ele é chamado para pelos reis mais poderosos da terra. Ele é chamado para ser consultado. Está vendo como Deus faz coisas grandes com aqueles que são pequenos? Eles tinham espadas, tinham soldados valentes, mas faltava o quê? Faltava a presença de Deus para lhe orientar neste momento de dificuldade. E Eliseu já vai logo dizendo para o rei de Israel: olha, eu ainda vejo temor em Judá, porque Israel está indo após outros deuses, está se sacrificando em altares estranhos. Israel deixou de viver uma genuína comunhão com Deus. Mas eu vejo no coração do rei de Judá ainda temor. É isso que ele está dizendo: não por ti, mas pelo rei de Judá eu irei deixar que Deus venha falar através de mim. Interessante que agora ele precisa preparar o ambiente. Veja bem, todo mundo está desanimado, todo mundo está cansado, todo mundo está cedendo. Mas Eliseu nos mostra a maneira como nós devemos chegar à presença do Senhor. E ele diz: me traz um tangedor para mim. Ele está dizendo: me traz um músico para louvar e para adorar, para preparar o coração, para que Deus possa receber a adoração, para que Deus possa receber o clamor deste povo. E agora vem um tangedor, e este tangedor começa, é um cantor, ele começa a tocar o seu instrumento, e ele, no momento que ele começa a tocar o seu instrumento, ali começa a mudar o ambiente. No momento que aquele tangedor começa a adorar a Deus através deste louvor, começa a chamar a atenção de Deus para aquele lugar, a tal ponto, irmão, coisa boa, quando nós estamos adorando a Deus, você não precisa ser cantor profissional, meu irmão, você não precisa ter toda esta afinação, mas você tem que ter um coração que adore a Deus em espírito e verdade. É assim, meu irmão. Uma vez eu estava num grande congresso e me chamou a atenção, veio uma cantora famosa, com CD gravado, e essa cantora, ela cantou aquele hino, aquele ginásio cheio, mas foi como uma lata vazia, não se fez sentido nenhum, com todo aquele som, com todos aqueles cantores, alguns deles nem crentes são, mas estava ali tocando, entoando, e nada aconteceu. Mas quando foi da parte da tarde, uma irmãzinha do círculo de oração recebeu ali uma oportunidade. Ela chegou com toda a humildade no altar, com seus cabelinhos brancos, não tinha pose de artista, não tinha pose de famosa, mas quando ela começou a tanger, quando ela começou a adorar, aleluia, a glória do Senhor desceu naquele ginásio, e milhares de pessoas que estavam ali foram cheias da presença do Senhor, porque Deus habita e usa os pequenos para confundir os grandes. Agora aquele profeta, pequeno aos olhos de muitos, diante dos maiores reis da terra, daquela terra, está ali,
E ele começa então a ensinar eles como ser crente, como adorar a Deus. Precisa buscar a Deus nos momentos das dificuldades. Verdade, Senhor. E agora Deus vem sobre a vida do profeta, que traz a eles ali uma palavra, algo improvável, algo difícil de acontecer. Mas o Deus que nós viemos cultuar aqui nesta tarde, Ele é o Deus que faz milagre, é o Deus que tira a água da rocha, Ele é o Deus que torna a existência as coisas que não existem, Ele é o Deus que multiplica o pão, o peixe, Ele é o Deus que faz ali brotar no deserto ali, né, codorniz, o pão, chover, o pão, o maná, Ele jogar gireu, Ele é o Deus da providência. E Ele está na vida do profeta Eliseu. E agora o profeta começa a profetizar com autoridade, diz aqui no texto que nós lemos, falando, né, porque assim diz o Senhor: vocês não vão ver vento, vocês não vão ver chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Que coisa linda, irmão. Que coisa maravilhosa é o poder de Deus. Mas Ele faz uma prova com aqueles que estavam ali, dizendo para eles: olha, agora diz para todos que estão aí, para grandes e pequenos, eles precisam fazer a sua parte. Deus vai enviar água, não vai chover. Veja bem como é uma prova para aqueles que verdadeiramente creem. E os incrédulos murmurarem. Já pensou num lugar rochoso, num lugar que não é árido, mas o profeta diz que vai se encher de água. E aqui começa, né, o desafio para aqueles homens: façam muitas covas vocês façam. E a história nos diz, e nós podemos ver, que cada um deles começou a cavar, né, a fazer uma cova, para que se enchesse de água. Talvez algum murmurasse: o que tu está fazendo aí, rapaz? O que tu está fazendo? Eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu estou fazendo a minha parte, meu irmão. Porque Deus, Ele faz milagre, mas Ele sempre dá a possibilidade para que os homens também façam a sua parte. Foi assim na antiga aliança, foi assim na nova aliança. Jesus, irmãos, Ele fez muitos milagres aqui. Estão registrados 35 milagres que o Senhor, o Mestre, operou enquanto esteve palmilhando aqui nesta terra. Mas muitos deles nós podemos lembrar que os homens precisaram fazer o seu esforço. Foi assim com Zaqueu. Zaqueu, ele teve que subir na árvore para poder ter um encontro com o Senhor. E quando ele se esforçou de subir naquela figueira que diz que tinha espinho, Jesus disse para ele: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na tua casa. Ele teve que fazer a vontade dele, fazer a sua parte. Nós vemos assim o cego Bartimeu. Ele era cego, ele precisava de um milagre. Jesus iria passar por ali, Jesus iria continuar sendo Deus, 100% Deus, 100% homem, mas ele precisava de um milagre. E a Bíblia diz que ele clamava com grande voz: tende misericórdia de mim. Quantos precisam de um milagre ficam calados? Quantos precisam de um milagre não se esforçam? Quantos precisam de um milagre não buscam do Senhor? E ele disse, né, ele dizia: filho de Davi, tende misericórdia de mim. Alguém chegava para eles e dizia: fica quieto aí, rapaz, quem tu está gritando? Mas ele não desistiu, irmão. Na caminhada sempre vai haver contrariedades, perseguições. Na caminhada, na busca de um grande avivamento, nós vamos sempre encontrar muitas críticas, muitas pessoas olhando a maneira de nós adorar, a maneira de nós pregar, a maneira de nós nos expressar. Sempre vai vir muitas críticas, mas nós não podemos olhar para as fraquezas dos homens. Nós temos que olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro. Assim foi, irmão, ali com Marta e Maria. Assim foi ali com seu irmão Lázaro, que estava morto. Elas precisaram, ele precisou fazer a sua parte. Os homens que estavam ali, Jesus iria realizar um grande milagre, mas quando ele chegou, ele disse para os homens: tirai a pedra. Precisava eles tirarem a pedra, fazer um esforço. E agora eu pergunto para você, né, o Deus que torna a existência não poderia ter removido aquela pedra?
Apenas com o seu olhar ele poderia ter feito isso. Mas ele não fez porque os homens precisavam fazer a sua parte. E agora os homens removem a pedra. E Jesus disse para Lázaro, que já estava morto, disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro ressuscitou. Nós vemos ali quando Pedro estava preso na prisão, nós vemos ali que a igreja orava, a igreja fazia a sua parte, a igreja buscava ali que Pedro viesse ser liberto. Deus ouvia a oração da igreja, mas Pedro também precisava fazer a sua parte. E vemos que quando Pedro, ali recebe o anjo que abre as portas da prisão, o anjo diz para ele: Pedro, calça a tua sandália. Ele precisou calçar a sandália. A sandália está falando em pés, pés está falando em caminho. Nós precisamos estar num caminho dirigido por Deus para receber a verdadeira libertação para as nossas vidas. É fazer a nossa parte, meus irmãos, diante da dificuldade, diante da perseguição, diante da luta. Nós vemos ali que agora aqueles homens estavam ali, alguns deles cavando, outros murmurando, outros cansaram, cavaram uma cova bem pequenininha, era só uma valetinha. Mas aqueles que eram mais fiéis e mais obedientes, eles começaram a cavar, e cavaram, e começaram a fazer. Ali nós podemos ver pelos olhos da fé, alguns deles fazendo ali, uma grande piscina ali no meio do deserto. E daqui a um pouco começa a acontecer o milagre, a bênção começa a vir. E aqueles que não cavaram, eles só ficaram olhando a cova dos outros encher de bênção, de água. Aqueles que tinham a pouca fé, a sua fé rasa, a sua fé ali, aquelas valetas foram se enchendo. Aqueles que tinham bastante fé e fizeram ali uma valeta mais profunda, no meio, imagina, irmão, no meio do deserto, eles puderam se jogar ali, e ali saciar a sua sede e receber ali a porção que o Senhor tinha preparado para eles. Assim é, irmão, a nossa fé diante da palavra de Deus. Assim é a nossa fé. Enquanto nós estamos orando, nós estamos ali, tendo nosso crédito com Deus, preparando para que a bênção de Deus, a unção de Deus venha sobre as nossas vidas. Enquanto nós oramos, estamos cavando. Enquanto nós jejuamos, estamos cavando. Enquanto nós estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos cavando. E Deus se encarrega em mandar do céu uma grande chuva de bênção para transbordar. Existe um rio, irmão, e este rio ele sai do trono de Deus. Este rio é para encher os nossos vasos da sua presença, de um grande avivamento para saciar a sua sede. E Deus deu tanta força para estes homens que estavam ali no deserto, que eles puderam vencer ali os adversários, vencer as lutas, vencer aquele adversário em comum. Por quê? Porque eles buscaram a orientação do profeta de Deus, e a chuva chegou, a bênção chegou. Da mesma maneira para aqueles que creem aqui nesta tarde, para aqueles que têm buscado a presença do Senhor Jesus para as suas vidas. Jesus, ele quer te encher da sua presença. Mas como está o teu coração? Como está nesta tarde o teu coração para receber de Deus? Como está nesta tarde o teu coração para ser cheio, o teu depósito para ser cheio da graça e da unção do Senhor? Cada um vai receber a porção necessária nesta tarde, conforme aquilo que você buscou da presença do Senhor. Te coloque em pé nesta tarde. Nós vamos buscar do Senhor. Nesta tarde nós vamos clamar ao Deus de Abraão.